Você deve estar perguntando como um camponês, um lavrador, um cultivador da terra pode ser filósofo. Bem, existem muitas maneiras de ser filósofo ou de se envolver com filosofia. Por exemplo, tem o filósofo que é professor, tem o pesquisador acadêmico, tem o filósofo que é escritor ou que divulga a filosofia, e tem também os filósofos das ciências, né? Os filósofos das ciências. E tem aqueles que são filósofos porque eles são amantes da sabedoria. E além de amantes de sabedoria, eles se dedicam a cultivar e a viver uma vida com sabedoria. E eu me incluo nesses últimos. Bem, é importante lembrar que filosofia nasce na Grécia, e na Grécia Antiga, e é composta por duas palavras, philos e sophia, sendo que philos significa ter amor, gostar, e sophia significa sabedoria. Então, a filosofia nasce entre aqueles que tinham amor à sabedoria. Bem, para quem tem algum contato com a filosofia, seja ela acadêmica, ou da moda, ou popular, é fácil perceber que ela nasce desse amor, desse gostar de adquirir sabedoria. E se adquire sabedoria tendo curiosidade, né? E essa curiosidade, ela nasce do espanto, do assombro perante os fenômenos da vida e do universo. Aristóteles, né, o filósofo grego de origem macedônica, que ele já dizia que a filosofia nasceu do espanto, do espírito encantado com os fenômenos da natureza e a beleza do universo. E então, eu sempre me fiz essa pergunta, né? Não seria esse assombro, né? Essa admiração que leva à curiosidade, que por sua vez deságua na filosofia? Não é o prazer da descoberta de novas habilidades, tanto manuais quanto mentais, que impulsiona a busca de conhecimentos? Não seria essa ânsia de aprender, entender como as coisas funcionam, que tira a gente da ignorância e leva a compreender o mundo e os fenômenos da vida? Todo mundo sabe que crianças são curiosas. Elas têm ânsia de saber. E, na verdade, eu não fui exceção, né? Eu tinha enorme curiosidade por tudo e qualquer coisa típica dos primeiros anos de vida, né? E só que passou o tempo, eu entrei na adolescência e essa enorme curiosidade não diminuía. Por isso, acredito que encontrar a filosofia, no meu caso, foi uma coisa inevitável. A verdade é que minha paixão por adquirir saberes em geral, na verdade, não tinha limite. Era uma imensa curiosidade pela busca de conhecimentos, de saberes
tanto práticos, né, como consertar a minha bicicleta, quanto entender por que existe bondade e maldade entre os seres humanos. Falando de tudo isso, quero dizer que foi até natural gostar de filosofia e me empolgar por ela, principalmente pelo seu modo de encarar a vida. Há uma história curiosa, né, uma historinha curiosa atribuída a Pitágoras, o filósofo grego que viveu há mais de 2.500 anos, né, 500 anos antes de Cristo. Pitágoras dizia, citando as Olimpíadas daquela época, as Olimpíadas modernas foram inspiradas nas Olimpíadas que se faziam há 600, 500 anos antes de Cristo. E Pitágoras então dizia, muitas pessoas vão às Olimpíadas. Alguns vão para disputa, são os atletas. Outros vão para observar, são os espectadores, né? E outros vão lá para fazer negócio, por exemplo, os comerciantes. Só que alguns iam nessas Olimpíadas, né, nessas grandes festas esportivas, apenas para observar o comportamento das pessoas, observar o que acontecia lá e tentar entender o sentido do que acontecia lá, né? As disputas, as habilidades, a empolgação da plateia, os gritos. Tinha muita coisa para se observar numa festa como uma Olimpíada. Como, aliás, hoje as Olimpíadas também empolgam, como empolgavam naquela época. A essas pessoas que vão lá apenas para observar e estudar o comportamento das pessoas, Pitágoras chamava de filósofos. Na verdade, Pitágoras foi um dos primeiros divulgadores da filosofia grega, né? Da filosofia grega. Eu descobri a filosofia por volta de 18 anos de idade e não foi nos bancos escolares. Foi quando li a Apologia de Sócrates, escrita pelo seu mais famoso discípulo Platão. Esse pequeno livro, ele é bastante pequeno, me cativou de tal maneira que eu li e reli até quase decorá-lo. E através do estudo da filosofia é que me interessei por adquirir conhecimentos em geral, né? Ou seja, não só restrito aos temas filosóficos, mas eu me enveredei ao longo dos anos na sociologia, antropologia, psicologia, até na mecânica, na física, na matemática. Eu lembro que eu tive a curiosidade de saber por que existem as estações do ano, então fui estudar. E naquela época não era fácil você conseguir informações. Então eu tinha que ir na biblioteca, procurava o atendente lá na biblioteca e dizia que eu queria ver ou consultar um livro que me explicasse por que existiam as estações. Porque tínhamos as transições entre uma estação como solstício de inverno, solstício de verão. E, então, essas coisas me levantavam, me trazia desejo de entender, ou de conhecer por que tinha esses fenômenos, né, que na verdade eu já sabia, e a gente sabe que são convenções, né? As estações são convenções para melhor entender a dinâmica do universo.
Mas eu lia de tudo, eu lia muita coisa. É assim, a curiosidade do momento me guiava à procura de determinados livros. Então eu era um rato de biblioteca. Em vídeos posteriores eu vou falar mais sobre essa questão, a minha formação, as leituras pelas quais eu me formei. O que importa é que a filosofia me atraiu, principalmente pela capacidade de ser a disciplina de todas as disciplinas. Ou seja, seu aspecto multidisciplinar, sua característica assim de pairar acima de todos os conhecimentos humanos. Aliás, ninguém melhor que o filósofo Oswald Porchat sintetizou o que a filosofia representou e ainda representa para mim. As palavras de Porchat valem como uma profunda reflexão e esclarece as motivações que me levaram a estudar filosofia, não só estudar, como trazer a filosofia para a minha vida. Viver uma vida de modo filosófico, né? Ou seja, aplicando a filosofia a todos no meu cotidiano. Os problemas que eu enfrentava na minha vida, eu procurava encarar como um problema que pode ser resolvido filosoficamente. Mas vamos lá, vamos ver o que Porchat escreveu. Dizia ele: se me disponho a filosofar, é porque busco compreender as coisas e os fatos que me envolvem, a realidade em que estou imerso. É porque quero saber o que posso saber e como devo ordenar minha visão do mundo. Como me situar diante do mundo físico, do mundo humano e de tudo quanto se oferece à minha experiência. Como entendo os discursos dos homens e o meu próprio discurso. Como julgar os produtos das artes, das religiões e das ciências. Então, essa preocupação em entender o mundo, a realidade, na verdade, a explicação mais correta seria essa ânsia de entender a realidade, aquilo que acontece, né? Do nascer do dia ao pôr do sol, enquanto estou dormindo, meus sonhos, minha vida, meus conflitos, a necessidade de fazer escolha, de descobrir qual era o meu talento, como eu iria ganhar a vida, casamento. Todas essas coisas envolvem uma postura que pode ser considerado filosófica. Ou seja, eu tenho que enfrentar esses desafios diários da vida filosoficamente. Mas vamos continuar o que dizia Porchat. Mas não posso esquecer todos os outros que filosofaram antes de mim. Num certo sentido, é porque eles filosofaram que me sinto estimulado a retomar o seu empreendimento. O legado cultural da espécie põe à minha disposição uma literatura filosófica extremamente rica e diversificada, de que minha reflexão se vai alimentando. Se me disponho a filosofar, tenho também que situar-me em relação às filosofias e a seus discursos. Tenho de considerar os problemas que eles formularam e as soluções que para eles propuseram. Essa reflexão resume bem os desafios que eu encarei na vida ao longo dos anos, né? Mas
Uma coisa é importante pontuar aqui, é que eu sempre fui um autodidata. Ou seja, eu não foi no banco escolar que eu entrei em contato com as ciências humanas, né? Com o conhecimento humano. Então, inicialmente, né, na minha adolescência, o melhor lugar para eu sentir... Eu tinha dois lugares que me empolgavam, me fazia sentir excitado. Um era a natureza, caminhar pelos campos, pelas trilhas da floresta, ouvindo os passarinhos, vendo os acidentes e as árvores ali balançando ao vento. E a outra empolgação minha era a biblioteca. Para mim, entrar numa biblioteca e ver aquela quantidade enorme de livros arrumados nas prateleiras, me indicava que ali, né, eu sentia que ali tinha muita coisa que eu podia aprender da vida, da natureza e dos mistérios do universo. Mas vamos continuar na minha formação. Eu fui criado no sítio de meus pais. Nossa casa de madeira era uma casa rústica e era rodeada de floresta. Era uma região bastante, digamos assim, selvagem. Povoado por toda a fauna, típica de uma região pouco habitada pelos seres humanos. Rondavam nossa casa de madeira até grandes felinos, tipo onças. E quando cheguei na idade de ir à escola, nós tinha que caminhar, era eu e meu irmão, que tem uma diferença de 1 ano e meio só de idade, tínhamos que caminhar 3 quilômetros para ir numa escolinha rural, num pequeníssimo povoado mais distante do nosso sítio, né, 3 quilômetros. E normalmente um adulto acompanhava a gente, né? Juntava as crianças dos sítios vizinhos, e ali uma meia dúzia, 8, 10, não me lembro bem, e um adulto acompanhava até a porta da escola. E no final do período eles nos acompanhavam de volta, porque era possível cruzar com feras nesse trajeto, né? Eu lembro que uma vez a gente ia sozinho. Era raro, mas aconteceu da gente ir sozinho. E no caminho, assim, numa passagem que a copa das árvores quase que se fechavam. E a estrada estava sempre com poças d'água. Mesmo que ficasse um mês sem chuva, aquelas poças d'água diminuíam, mas nunca secavam totalmente. Então tinha menos luz ali uma distância assim de 500 metros, mais ou menos. Então eu me lembro que a gente ia caminhando ali, 6 crianças, e de repente uma onça surgiu no caminho. Parou no meio da estrada, né? Era uma estrada estreita, batida de caminhões de lenhadores, e ela olhou para nós, e nós ficamos, por alguns segundos, paralisados. Mas aí ela pulou para o outro lado, em direção ao mato, e desapareceu. Alguns segundos a gente ficou paralisado. Depois começamos uma gritaria imensa e corremos de volta para casa. Aí um adulto foi levar a gente para a escola. Aliás, a gente não queria nem ir, mas conseguiram convencer e a gente foi para a escola. Vale dizer que eu frequentei a escola apenas por 5 anos. Ou seja, eu parei na 5ª série. E também meu pai, uma das razões é que naquela escolinha só se dava aula até a 5ª série. E chamava do primário, né? E meu pai também, por influência da igreja, da religião, se decidiu que não ia mais ser lavrador. E decidiu mudar para a cidade e queria se dedicar à vida queria
ser, como é que se fala, ser um pregador religioso. E o interessante é que na cidade ele não me matriculou numa escola, porque ele achava que já que eu sabia ler, eu já lia bem, muito bem, não precisava mais de escola. Isso já era, os 5 anos era suficiente. Aliás, ele fez 4 anos, ele fez fez menos do que eu, né? Ele dizia que estudou apenas 4 anos quando era criança. Então, eu parei de estudar, só que eu não parei de estudar um estudo escolar, mas eu tinha muita curiosidade e depois vou contar mais para frente como é que eu tive gosto por leitura, mas eu não parei de aprender, de tudo, inclusive as lidas da vida diária. E, na verdade, eu voltei a pensar em escola ali entre depois dos 16 anos, quando eu fui procurar emprego e descobri que os estudos eram importantes para ter um bom salário, um bom emprego, né, e um bom salário. Aí, nessa época, em 1971, eu decidi fazer aquele curso que é resumido, né? Naquela época chamava-se curso de madureza, e que me dava direito a ter o certificado do 1º grau. Isso foi em 1971. Aliás, já estava em transição passou a ser chamado supletivo, e que você podia fazer tanto para o 1º quanto para o 2º grau. Então fiz estudei um pouco, não paguei ninguém, nenhum curso para aprender, para me habilitar a fazer. Eu fui lá e fiz os exames, passei e adquiri o certificado do 1º grau. E continuei a ler muito, a buscar conhecimento, a aprender de tudo que podia, tudo que minha curiosidade atraísse, né? De qualquer forma, não me sentei no banco escolar até os 56 anos de idade. Eu decidi fazer o Enem, porque ele me dava o certificado do 2º grau, que eu não tinha, né? Eu só tinha do 1º. Então fiz o Enem em 2010. Assim eu consegui, tirei boas notas, né? E consegui então o certificado do curso do ensino médio. E fiquei habilitado então para fazer uma faculdade. Então eu procurei a Universidade Mackenzie e fui admitido como bolsista ProUni. Escolhi o curso de bacharel em Ciências Econômicas e comecei a estudar. Então, foi uma experiência fantástica sentar num banco escolar e ouvir professores, ouvir toda aquela dinâmica de uma faculdade. Tem muita coisa que eu achava muito estranho. Eu escrevi eu tenho alguma coisa escrita que posteriormente talvez transforme em livro sobre essa experiência na faculdade. Eu estudei 3 anos. Aí eu tranquei o estudo, o curso, por 2 motivos, né? Um dos motivos é que eu estava apanhando a matemática. Eu ficava sempre em dependência. E tinha que fazer estudo extra aos sábados, para ver se conseguia aprender a matemática e passar, né? Então, o primeiro semestre, a matemática do primeiro semestre eu consegui fazer já no 3º semestre. Consegui passar. Quando eu comecei a dominar a matemática, por problemas de negócios, eu tive uma proposta
quase que irrecusável para prestar serviço no Rio de Janeiro. E aí eu decidi parar e fui para o Rio de Janeiro. E aí deixei o estudo, aquele projeto de fazer um curso superior, deixei de lado por 10 anos.